Viver Mais está de volta e você já sabe, hoje conversando aqui com o advogado, escritor, ex-procurador Djalma Pinto, que lá no outro bloco, no bloco anterior, a gente estava falando dessa busca pela longevidade saudável, né, doutor Djalma? E eu achei muito interessante que o senhor disse que aprendeu com um vendedor de coco. Às vezes a sabedoria está na simplicidade. Correto, né, doutor correto. Djalma? É porque toda pessoa, ela tem alguma coisa para lhe oferecer de positivo. Eu converso com as pessoas humildes, vejo a grandeza de espírito de muita gente humilde, daquele cara que olha o carro na rua. Você, às vezes ele diz uma palavra, você fica refletindo. O que nós precisamos é assegurar oportunidades para todos. A criança que nasce num lugar desfavorável, ela tem que ter escola de qualidade para ela poder competir com aquele que nasceu num berço mais avantajado. Definitivamente o homem não é produto do meio, não. Não, ele pode mudar exatamente, isso, não pode, o homem, isso aí os antropólogos, os estudiosos, têm dito o seguinte: o homem nasce em aberto, tábula rasa, para o bem ou para o mal, para ser um benfeitor da humanidade como para ser um predador da sociedade. A infância é o alicerce da cidadania. Se a criança for amada, a educar é oferecer amor, dar amor e dar limite, e dar oportunidade. Aí quantas pessoas no sertão do Nordeste não poderiam ser transformadas num Steve Jobs se tivesse oportunidade? E a gente vê alguns exemplos. O senhor, doutor Djalma, é de Belém, né? Correto. Como foi a infância lá? Muita açaí? Açaí também, muita afetividade do meu pai e da minha mãe, que me encaminhou para ser um cara do bem. Porque você, por exemplo, a sua mãe tem um papel muito importante na sua formação. A mãe, você faz uma coisa errada, ela sabe reprimir. Mãe sabe das coisas. A mãe, muita gente não gosta que eu diga isso, mas a mãe tem um papel fundamental na existência da pessoa. Napoleão, por exemplo, Abraham Lincoln, devem todo o sucesso que tiveram na vida à sua mãe. Se você tem uma mãe equilibrada, uma mãe que lhe estimula, você tem um grande potencial para crescer na vida. Por exemplo, tem um rapaz lá em São Paulo, que eu assisti um dia de madrugada, uma entrevista dele, um programa dele. Ele era filho de um assaltante de banco e ele ia com a mãe dele visitar o pai dele na penitenciária. O pai dele cumpriu a pena. Aí ele, quando tinha lá, na adolescência, ele disse que ia ser assaltante. Traçou um plano para assaltar um banco e estava convicto de que ia se dar muito bem. E foi falar para o pai dele. Aí o pai dele disse: pronto, quando eu vou sair agora, quando eu voltar, você vai me expor o plano de novo e eu vou depois mostrar as consequências. Aí ele detalhou tudo direitinho, foi mostrar para o pai. Quando o pai chegou, que ele apresentou, ele disse: terminou o plano? Terminou. Pois agora você vai pegar uma surra, que eu vou lhe mostrar como é que vai ser o efeito da sua ação quando você for colocar em prática. Aí deu uma surra no garoto, aí ele viu que não era aquele o caminho. Foi para a faculdade, pela força da mãe, a mãe caminhando, foi para a faculdade e o professor disse: você não quer que você vai ser? Jornalista. Você não tem a menor condição de ser jornalista. Você não sabe nem falar direito, não escreve direito. Aí ele ficou arrasado, chorou, aí enxugou lá e foi embora para casa dele. Chegou em casa: mamãe, não vou mais ser jornalista. Por quê? Meu professor disse que eu não tenho a menor condição. Você tem, seu professor que é burro, não é capaz de compreender o seu potencial. Você vai voltar para a aula amanhã. E se você não resistir, não reagir àquele desânimo dele, quando você chegar aqui, você vai pegar uma surra. Ele voltou, encarou o professor. Hoje é um dos líderes da América Latina. Mas a questão da cultura também é importante, né? De ler, né, doutor Djalma? Quando você lê, você transpõe os séculos. Você pega um livro do Platão, você pega um livro clássico lá de 200, 300 anos atrás, Democracia na América, do grande autor francês. Você fica como se o cara estivesse do seu lado. Entendeu? Então, isso é muito importante você estimular a criança a ler. Isso aí é uma coisa fundamental. Você, com a leitura, você descobre o mundo, você faz a interação da geração passada, geração de 3 séculos atrás, com a geração atual. É muito importante a leitura. Além de que ela também auxilia o cérebro a se manter ativo, a você se manter uma pessoa exuberante, uma pessoa que possa passar energia positiva para quem está ao seu lado.
E ao cinema também, né? Cinema também. Arte, as artes. Eu falo de cinema, doutor Djalma, porque aqui no Viver Mais a gente tem o quadro Sétima Arte. A Larissa Belo dá sempre uma dica de cinema. A gente vai dar uma paradinha para saber, Larissa, qual é a dica de hoje. Oi, Ian. Minha dica de hoje é o filme do cearense Karim Anus, A Vida Invisível. O filme é baseado no livro A Vida Invisível de Eurídice Guzmão, de Marta Batalha. Com este filme, o diretor cearense levou o prêmio do júri no Festival de Cannes desse ano. O filme vai contar a história da relação entre duas irmãs, a Guida e Eurídice. As duas têm pais portugueses e vivem no Rio de Janeiro, no Brasil dos anos 50. As duas irmãs têm personalidades muito diferentes uma da outra. A Guida tem uma personalidade mais forte e Eurídice é um pouco mais tranquila. O título do filme traz uma referência muito forte em relação à questão do patriarcado naquela época e que infelizmente dura até hoje. É um filme que traz uma vibração extremamente feminina e vai abordar o universo das mulheres nessa época. Sem contar muitos detalhes da história, é um filme que traz uma abordagem muito delicada e sensível sobre a relação das irmãs e como a força do patriarcado pode ser sufocante na vida das mulheres. O filme traz na sua parte final uma participação muito especial da atriz Fernanda Montenegro. Fica a minha dica então, Ian, para o filme A Vida Invisível, que tem estreia marcada para o dia 31 de outubro nos cinemas. Da sua irmã que tanto te ama. Se você gosta de filmes e de cinema, eu te convido a conhecer o meu blog, cineenfoco.blogspot.com, que também está no Instagram. A gente se vê lá e aqui no Viver Mais. Valeu, Larissa. Inclusive, A Vida Invisível teve uma estreia aqui para os cearenses, muito digno, né? Já que o Karim é cearense, e aí no final do mês estará para todo o Brasil. São exemplos, né? Aliás, o Ceará está se tornando um celeiro de grandes nomes nas artes também, na sétima arte, né? Eu estive agora no Festival de Cinema ali no São Luís, assisti um filme sobre os Homens da Borracha. Cine Ceará, né? Cine Ceará. Do Volney de Oliveira, um grande cineasta, um cara muito decente. Filho do Eusélio Oliveira. Ele é um cara realmente inovador, trabalhador, dedicado, mantém aquele Esse festival. Cine Ceará e não é fácil. Fez um filme muito interessante sobre os cearenses que foram para a Amazônia para produzir borracha na Segunda Guerra Mundial, foram iludidos, enganados pelo governo brasileiro de então, que prometeu tudo, fez campanha, levou os cearenses dos rincões e deixou os caras desabrigados, morrendo de malária, sofrendo, nunca foram reconhecidos. E eu quero então prestar essa minha homenagem a esse grande cineasta que resgatou essa história. Mas a nossa conversa vai continuar ainda no próximo bloco aqui com o Dr. Djalma, a gente falando sobre longevidade, arte, educação. O Viver Mais volta já. Apoio Cultural. Existe um café especial que nasceu para fazer a diferença. É o que a gente tem de melhor, reservado para a sua família. Se você vivesse aqui, iria provar tudo isso. Mas como você não vive, pode provar aí mesmo na sua casa. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara.